Olá, sejam bem-vindos ao PodFacts, o seu podcast de tecnologia, marketing, educação e inovações. O PodFacts é uma realização da Phoenix Systems. Eu sou o Thiago Stefano, CEO e um dos fundadores da Phoenix Systems. E hoje, falando em fundador da Phoenix Systems, aqui atrás das câmeras está ele, o outro fundador, meu sócio, meu amigo, meu querido Jairo Santos. Então, nossa edição sobe a fotinho aqui, a imagem do Jairo Santos, para o público lembrar dele, que faz muito tempo que ele não vem. Uma alegria muito grande te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Então, as convidadas de hoje já conseguiram esse feito de trazê-lo aqui ao PodFacts. Isso não é fácil, não é para qualquer um. Então, parabéns por esse feito. E agora eu vou, antes de apresentar as super convidadas do dia, eu vou seguir aqui o meu protocolo, apresentar a nossa equipe, também atrás das câmeras, ela que nunca falta, responsável por toda a nossa gestão técnica, estúdio, sempre impecável, ela dos rolês culturais, das trilhas, Darcy Toledo, muito obrigado pela presença. Nunca falta. Então, para quem segue lá o @Darcy Toledo, Darcy com Y. Darcy, qual que foi o último rolê aí pro pessoal olhar nas suas redes que você recomenda? Qual que foi mais bacana, mais impactante, que gerou mais conteúdo? Fala aí, Darcy. Curitiba, Museu do Oscar Niemeyer. Super recomenda. Legal, boa, Darcy. E nesse momento deve estar subindo também a animaçãozinha da Darcy com a camiseta do PodFacts, né? Maravilhosa. Muito boa, Emerson, parabéns pela animação, ficou maravilhosa mesmo. E agora eu vou apresentar ela, que sempre perde as contas de quantos PodFacts já fez aqui comigo, então nem vou fazer essa pergunta porque com certeza ela vai errar. Hoje a gente está no episódio número 22 e eu vou apresentar aqui a minha companheira de vários episódios. Ela que não é uma novela, mas dá mais audiência do que a Avenida Brasil, a premiada e talentosa jornalista Stella Jordi. Seja bem-vinda. Poxa, muito obrigada. Sempre uma alegria estar aqui com convidados maravilhosos. E hoje é uma edição muito especial, duas conterrâneas aqui, né, gente? Pois é, Vieram Stella. diretamente do Rio de Janeiro, né, Thiago? Exatamente, muito bem lembrado. Hoje as cariocas em massa, em peso aqui na mesa. Muito bom. Dominando toda a situação. Então é pastel pra cá, é biscoito pra lá. Não, gente, é biscoito. É um clima muito descontraído e o que me deixa sempre muito feliz, né, Stella? Eu contei isso e manifestei isso em outros episódios, é a presença feminina no PodFacts. Sim. Mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso, aqui trazendo muita história bonita, muito conhecimento e que elas possam também inspirar outras mulheres a empreenderem, a vencerem os seus desafios aí em suas carreiras. Sem dúvida, maravilhoso. Você que é também uma mulher empreendedora, né, Stella Jordi? Sim, e falo disso quase todo dia, né, Thiago? Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, aprendendo, ouvindo, trocando. Então, vamos lá, vai adiante. Fala Vamos quem lá. tá aqui com a gente. Vou contar agora, que rufem os tambores. Então, É isso aí. Bom, hoje pra mim, eu vinha dizendo, é um dia muito especial. Eu queria até que elas fossem aí uma das primeiras ou as primeiras a virem aqui, porque eu tenho um carinho enorme, uma parceria de longa data com elas. Uma profunda admiração e um respeito pelo trabalho. Sabe, Stella, aqui em São Paulo a gente tem muito aquela coisa do o carioca é descontraído, o carioca não liga muito pro trabalho. Elas são o oposto disso. ao contrário. Extremamente sérias, disciplinadas, profundas e intensas no trabalho que realizam. Então, isso é uma das coisas que me traz, ou que me gera esse carinho, essa admiração e esse respeito. Vou começar aqui apresentando ela. Nos conhecemos em 2010, numa ação para Ricardo Eletro, Losango, HSBC, ali um mix dessas empresas, lá no Rio de Janeiro, numa reunião, e a partir daí fizemos vários trabalhos para grandes empresas juntos. É uma honra e um prazer te receber aqui, sócia fundadora da Brida Vai de Promo, Glória dos Anjos, seja bem-vinda. Bem-vinda. Thiago, a recíproca é verdadeira, assim, nós somos muito fãs de você, do Jairo, de toda a equipe da Fênix, né, que são sempre muito atenciosos, intensos, se aprofundam sempre nos projetos, e chegou o grande dia, né, a gente estava tentando marcar e finalmente chegou o grande dia, e que seja um grande bate-papo, muito, muito legal. Será, com toda certeza, Glória, obrigado novamente pela sua presença, e agora apresentar ela que está... A gente estava conversando ali nos bastidores há 13 anos na Brida, também realizando trabalhos maravilhosos, cases inesquecíveis, com a mesma pegada de seriedade, disciplina, que a gente sempre olhou para a Brida dessa forma, né? E é uma parceria assim, muito legal.
começou lá atrás com a Glória, com as outras pessoas da Brida, e demos continuidade ali há 13 anos atrás com a Renata. Então, queria agradecer muito a sua presença também aqui, Renata. É uma honra e um prazer te receber. Seja bem-vindo ao PodFacts. Bem-vinda. A gente sempre fala isso, que é recíproca e verdadeira, mas é verdade mesmo. A gente até fica... Não é puxar saco, né? Fica aquela coisa de um elogiando o outro, mas é um respeito grande que a gente tem por vocês e uma alegria de trabalhar junto. Poxa, Então estamos felizes. muitíssimo obrigado. A felicidade aqui é toda nossa. E vamos aos trabalhos, né, Estela Jordi? Tem muita coisa para perguntar para essas duas. Porque elas têm muito conhecimento, Sim, muita experiência, sabem muitos muito. cases, sabem muito. Sobre promoções, né, gente? É a grande especialidade delas. Eu acho que vou começar um pouquinho antes de falar sobre a especialidade da Brida Vai de Promo, que chama muita atenção por uma característica que ela tem, tanto de atuar na parte legal das ações promocionais, quanto na execução, contato com ganhadores, né? Isso não é muito comum. Então, geralmente, uma agência de marketing promocional faz toda a execução, operação, criação, planejamento, etc. Mas não faz, por exemplo, a parte legal. Existem empresas específicas que fazem isso e elas têm um know-how muito grande, um nível de especialização altíssimo nisso. Daqui a pouco, então, você que está acompanhando aí, quer saber mais sobre isso, a gente vai falar, vai entrar nessa temática. Mas antes a gente vai começar falando sobre a trajetória pessoal delas, elas que são publicitárias aí de longa data, né? Então, queria, de novo, pedir para a Glória inaugurar aqui a conversa, contando um pouquinho, de forma resumida, da sua trajetória para o nosso público te conhecer. Glória, por favor. Eu comecei... Por que ele tá começando sempre comigo? Não, depois a gente inverte. bem. É porque a Glória começou antes na Brida do que a Renata, né? Então eu tô respeitando essa história. Não, eu tô pensando que ele tá começando comigo, eu vou ter que declarar aqui a minha idade para todo mundo. Não, Enfim. não precisa. Eu acho que eu tenho em torno de 30 anos no mercado. Eu comecei a minha carreira em empresas multinacionais, empresas de grande porte, passei por agência de publicidade, até que eu recebi um convite para me tornar sócia da Brida Vai de Promo. Não conhecia nada de promoção comercial, então eu entrei assim, totalmente crua sobre a legislação, sobre a operação. Já tinha gerenciado projetos de grande porte, projetos de trade, de publicidade, de eventos, de construção de marca, de startup, mas promoção comercial eu não tinha operacionalizado. E aí entrei, me apaixonei, e assim, hoje é um desafio cada dia um cliente novo, cada dia uma mecânica nova, uma premiação nova. Então, assim, hoje eu sou completamente apaixonada e zero arrependida de ter saído lá do mundo corporativo e vindo aqui ser empreendedora e junto com essa operação que é desafiadora dia a dia. Mas é um ponto muito interessante que você colocou. Mesmo com todos os desafios, mesmo com todas as barreiras, os problemas que a gente enfrenta nesse mercado, você não se arrepende? Não, de forma Não faria alguma. diferente? Não. Às vezes, quando a gente vai presencial em algum cliente, eu tenho alguma reunião, gente, eu tô muito bom na cadeira que eu tô, realmente não voltaria, assim, a gente é muito apaixonada por aquilo que a gente faz. Né? É um mercado que, apesar de desafiador, ele é apaixonante mesmo, né? As pessoas que vêm aqui desse mercado realmente costumam ter esse brilho nos olhos. Sim. E apesar de todos os desafios, como eu citei, elas realmente falam assim, olha, não me arrependo, eu vendo projetos especiais, eu vendo coisas diferentes, né? Eu tenho sempre que me desafiar, que superar, então isso é muito bacana mesmo, eu acho que isso que conecta com essa paixão, né? Sem dúvida. que atrai. Porque eu acho que apesar do que norteia o nosso trabalho ser uma legislação arcaica, né, de 72, não existe rotina no nosso trabalho, que cada dia, dentro dos nossos clientes, que a gente tem clientes aí, sei lá, que estão conosco há mais de 20 anos, sempre tem uma mecânica diferente, uma forma de premiar, e chega um cliente novo que é completamente diferente, então o nosso dia a dia não tem rotina, cada dia é um dia, cada dia um desafio novo, então eu acho isso que motiva, a gente nunca está na mesmice. O tédio passa longe. Graças a Deus. Que bom. E atender também segmentos diferentes, né? A gente fica olhando, acho que hoje, o nosso portfólio, e essa diversidade, ela traz esse dinamismo que eu acho que é legal, estimula, é desafiador, porque a gente tem que pensar soluções dentro da mesma caixinha, como você disse, lá as caixinhas que a gente tem da lei, soluções diferentes para atender objetivos diferentes em cenários completamente distintos, né? O segmento de beleza é um cenário absolutamente diferente de óleo e gás. Então, assim,
é muito legal a gente ter que pensar dentro como se a gente tivesse a mesma matéria-prima e a gente tem que ali criar, exatamente. Tirar ali o coelhinho da cartola, sabe? Fazer alguma coisa diferente. Você falou aí de gás, né? Então aproveitar aqui para citar, a gente está com uma promoção em parceria ainda no ar da Super Gás Brás, né? Sim. A Brida sempre trabalhando com grandes clientes. E queria que você contasse agora você, Renata, um pouquinho da sua trajetória. Você que já 13 anos atrás chegou ali na Brida, mas antes também já tem uma história. Sim. Como que você se conectou à promoção, como você se conectou à Glória. Sim. Eu sou publicitária de formação, sempre trabalhei na área de marketing, comunicação. Comecei mesmo minha carreira no mundo corporativo, então em telecom, fui pulando ali de telecom para telecom, mas sempre nesse lado de cliente, né? Aí em algum determinado momento eu acabei indo para o lado de agência, o que eu acho que foi muito rico para mim, né? Trazer aquele outro olhar, de estar do outro lado, sempre dentro do mesmo, né? Ou marketing, ou comunicação, no caso da agência, atendendo essas empresas, mas me trouxe um olhar do outro lado, né? E aí, nessa época de agência, inclusive sendo atendida pela Brida, não vai de promo, né? Antigamente era a Brida, mas enfim, pela Brida, né? E eu era atendida, também não entendia nada sobre promoção, então a gente, né, tentava ali dentro do meu trabalho de alguma forma agregar e entender um pouco melhor, para não ficar só ali naquele leve trás, mas entendendo um pouco de promoção, porque eu acho que dentro das agências e mesmo no mundo corporativo, existe essa dificuldade mesmo, né? É um nicho, né? Acho que é por isso que a gente muito existe. específico. É muito específico. Então, quando você está do outro lado, você entende muito superficialmente, né? Que era como eu me entendia ali. E aí, enfim, para não entrar nessa área, mas terminar de falar sobre mim. E aí, em determinado momento, eu fui convidada para integrar a equipe. Até então você era cliente da Brida. Eu era cliente da Brida. Na verdade, quando eu fui para a Brida, antes de ir para a Brida, eu estava em agência. Eu trabalhava na Arteplan. E a Arteplan é um dos clientes da Brida até hoje, né? Mas na época a gente era atendido. E aí eu fui convidada e fiz esse movimento. Um movimento bem diferente, assim, diferente no sentido de algo que realmente me desafiou, porque como a Glória, eu não tinha conhecimento específico, eu entendia de promoção ali onde eu tinha que atuar, mas muito no raso. Mas eu acho que isso é uma característica muito do nosso mercado, até para encontrar profissionais e tudo. É difícil, porque é isso, é muito específico. E que bom, porque é por isso que a gente existe, né? Porque a gente está ali... antigamente até se fazia eventos, a Brida começou fazendo eventos, ações promocionais, sempre com viés muito de promoção, mas até com outras vertentes. E ao longo do tempo foi vendo que, olha, que tem um nicho muito bacana, que precisa de uma atenção especial, né? Que precisa ali se aprofundar para entregar um trabalho muito legal. E aí foi um desafio e eu migrei, fui para o mundo de promoção, estou há 13 anos, convidada pela Glória, que já é minha amiga, essa historinha que eu tô contando de telecom, né? Lógico, quando eu comecei minha carreira, não, mas logo ali, depois de um tempinho, já esbarrei com ela e a gente sempre teve uma conexão muito legal. Gigante de trabalho, de parceria, de amizade. E isso acabou rendendo frutos. Então, você é uma ex-cliente da Glória, sócia e amiga. Isso. É tudo junto, misturado. E é tudo junto, misturado mesmo, mas funciona e é muito legal. Sensacional. Essa coisa de passar pelos dois lados te dá um know-how e uma visão diferenciada mesmo, né? Ser cliente, ser fornecedor ali. Gera uma construção de riqueza, de conhecimento de como atuar, de como entender o outro lado. Acho que isso é super importante. Antes da gente continuar as perguntas aqui sobre trajetória, sobre a agência, eu queria uma curiosidade pessoal, até para os leitores do Paulo Coelho, aqui do grande escritor Paulo Coelho. A gente já sabe, é o clássico. É o clássico. Pergunta pra gente. Pergunta, que a resposta já tá. Essa vocês já decoraram. Eu já perguntei isso no passado para vocês, Posso até ser a primeira a responder. Essa ela quer responder primeiro. Mas o pessoal que está nos assistindo aqui, com certeza, quem leu Paulo Coelho pode estar fazendo associação do nome da agência com um dos livros dele, um dos livros mais famosos, que é o livro Brida. Tem alguma relação ou não? Não, zero relação. Zero relação. Brida vem da junção dos dois sócios fundadores. A Brida foi fundada por uma ex-executiva da Coca-Cola. E era a junção do nome do fundador e da fundadora, que eram casados. Olha e só. era a senha
do banco, a série de e-mail deles. Então, era a junção do nome deles dois criou-se Brida. Mas assim, isso, nós somos chamadas de Brida, todo mundo acha que a gente é Brida, ou acha que tem alguma questão com Paulo Coelho, Algum mas é místico. zero Paulo Coelho, não tem nada de místico e tal. Conforme o tempo vai passando, essa dúvida vai diminuindo, porque eu acho que, né, as gerações Tá mais novas já não distante. estão mais tão Já próximas. esqueceram. Já é um livro mais Antigamente antigo. era assim, primeira coisa era entender o Brida, Paulo Coelho, agora já menos, mas não vamos denunciar aí. E é um a nome que gentilidade. gruda, né? É um nome Sim, fácil ele é um nome de lembrar. forte. Isso é importante para uma empresa de comunicação, né? Eu acho que faz uns 15 anos, né? A gente também sentiu a necessidade de agregar alguma questão no nome que a gente já tem essa dificuldade de explicar, que a gente não é um escritório de advocacia, a gente não é só uma agência promocional, a gente é 2 em 1. Então, a gente Sim. sentiu necessidade de juntar o nome promoção à nossa logomarca. Foi quando veio Brida Vai de Promo, a gente mudou a logomarca, mudou cor e fez uma reestruturação geral. Muito bom. Legal. Falando então sobre desafios aqui, já que a Glória citou essa coisa do mercado entender, né? Somos uma agência que tem essa questão da legalização e não só a execução, que é uma coisa que o mercado não está tão acostumado. Eu queria perguntar realmente para vocês sobre desafios, principalmente os desafios iniciais. Primeiro, vamos começar agora pela Renata, depois a gente vai para a Glória, vamos inverter aqui a ordem. Tá bom. Quais foram os primeiros desafios a trabalhar com promoção? Qual foi a maior dificuldade de vocês? Eu acho que começa por essa questão de ser algo muito específico. Então, assim, você com uma formação de publicitária, ou enfim, ainda que você venha de outro ramo, ainda que você seja advogado, é algo muito específico. Inclusive, a gente vê, mesmo quando tem uma área, né, do cliente, a área mesmo jurídica, tem uma dificuldade porque é uma legislação específica, é algo que você tem que se aprofundar de fato em legislação de promoção comercial para entender daquele negócio. Sim. Então, eu acho que a dificuldade inicial é essa, é você se situar ali dentro, primeiro aceitar que você não entende de promoção, porque eu acho que as pessoas acham, não, entendo sim, sorteio, não dá para fazer. E baixar um pouquinho a bola e perceber que, olha, existe aqui um norteador que você tem que se aprofundar para você entender quais são os caminhos viáveis, né, legais para fazer a coisa acontecer. E quanto mais você se aprofunda, você consegue justamente ampliar esse horizonte, que é isso, dentro das caixinhas quadradinhas, fazer e ter ideias e explorar. Conseguir criar, né? Acho que esse é o maior desafio. Trazer alguma coisa diferente que o mercado não está fazendo, ainda que a gente tenha que fazer o feijão com arroz também, né? A gente sempre brinca do feijão com arroz. Eu achei engraçado a pergunta do Thiago, quando ele fala quais são os primeiros desafios. Esse desafio que a Ria está falando é um desafio que perpetua, porque a gente é sempre o mensageiro do apocalipse, né? Ou é a área, ou é o cliente, né? Ou a área de criação de alguma agência de publicidade cria uma promoção maravilhosa. E quando chega até a gente tem que analisar se aquilo é possível de operacionalizar e de legalizar. E a gente sempre tem que ser o mensageiro do apocalipse para falar, olha, isso que você está fazendo, não dá para fazer assim, dá para fazer assado. E aí fazer isso com uma delicadeza, às vezes é difícil, porque, né, a pessoa criou e a gente não consegue, não dá para fazer. Então a gente fala, não dá para fazer por causa da legislação, mas dá para ir para o caminho A, para o caminho B. Então isso é um desafio lá do início, mas eu acho que é eterno, continua, né? sim. Pra gente não, mas no sentido da gente passar isso pra frente. E o que é engraçado, que eu acho que às vezes a ideia é incrível mesmo. E a gente também se sente numa posição desconfortável, porque a ideia muitas vezes é muito legal. E parece que a gente está querendo dizer que aquela ideia não é isso. Não é que a sua ideia não é legal, é ótima. Mas o nosso papel, justamente por isso que você está aqui com a gente, é mostrar o que dá para fazer. Porque vai bater lá no órgão regulamentador e vai voltar. Porque nem sempre o que sai da criação... E eu via isso, você também viu, você também trabalhou do outro lado. Nas agências, e é natural que seja assim, né? Tô falando não agência de promoção específica, agências que trabalham ou de publicidade ou de ações promocionais. Na hora que a criação está lá trabalhando, ela tem um objetivo da marca ou uma campanha para desenvolver, e o céu é o limite mesmo. E que bom que o céu é o limite, porque também eu acho que o que vem
super cheio de ideias pra gente que a gente tem que ali adequar, mas ajuda a gente também a sair um pouco da nossa caixinha. Porque a gente tem que pegar aquela coisa mirabolante e tornar médio mirabolante, vamos chamar assim. Brincadeira, até continua mirabolante, mas dentro de onde a gente tem que aparar a aresta. Então, acho que acaba trazendo pra gente também uma coisa rica. Mas, sem dúvida, é o nosso desafio de todos os dias, de todos os momentos. E também, às vezes, é muito engraçado que o próprio cliente tenta esconder alguma parte da mecânica, achando que a gente é um órgão regulamentador. Dá uma disfarçada. A gente tem que parar e falar, gente, vamos dar um passo atrás. Nós não somos órgão regulamentador. Nós podíamos fazer tudo. Conta tudo. Nós só somos o mensageiro do apocalipse. Como é que é a operação na realidade pra gente tentar ajudar? Não somos o órgão regulamentador. É bem isso, bem isso. Tem algum projeto ou cliente que tenha marcado a trajetória de vocês até aqui, que tenha sido um divisor de águas, de fato, que vocês possam dividir com a nossa audiência? Acho que a gente tem um carinho especial por muitos clientes, por diversos motivos. Acho que tem o Bob's, que toda vez que tem o Rock in Rio, a gente fica esperando qual vai ser a novidade do Bob's desse ano. Tem a Michelin, que é o nosso cliente, sei lá, há mais de 16 anos. Tem o grupo todo, o Boticário, que a gente acompanha. Começou com o Bote, agora a gente está lá com Almigos, BioOil, Pampers. Então, assim, são clientes muito... com um carinho super especial, e que a gente já fez, assim, desde lá de trás. Por exemplo, o Boticário começou com a gente quando a gente fazia sorteio físico, que a gente ia para a fábrica, né? Agora a gente está no momento rede social, site, né? Então, assim, acompanhar toda a evolução, o que ele traz hoje de novo para o cliente dele, né? Porque o cliente hoje do Grupo Boticário fica esperando o que vai ter de novidade, porque eles já passaram por diversos tipos de mecânica. Quantos anos atendendo o Boticário, Glória? Mais de 16, né? 17, muitos anos, o grupo todo. A gente brinca que a gente é o museu do Boticário. Quando eles querem falar, porque a promoção do ano tá, a gente tem lá aqui na rede. Tá aqui na rede. A gente tem praticamente todo o histórico, então. E aí a gente tem, assim, mil novidades, sei lá, desde um consumidor que a gente teve que fazer das tripas coração para poder convencer ele a fazer uma viagem para Paris, um dos produtos que o Boticário lançou. O prêmio era fazer uma viagem para Paris, porque tinha... nem vou lembrar aqui qual foi a marca, qual foi o nome da promoção. Tinha a ver com o mote, né? Alguma coisa do produto que tinha a ver com esse mundo glamour de Paris. E aí a gente teve que fazer, assim, tirar água de pedra para poder convencer o ganhador de ir para Paris, porque era muito legal. Então, assim... Isso é tudo muito gratificante, né? Eu acho uma coisa muito interessante como parceiro da Brida, a proximidade que a gente tem é uma coisa notória, esses clientes de longa data, né? Então, eu acho que isso remete diretamente a uma percepção de trabalho muito bem feito, mesmo para quem não está próximo a vocês, não conhece, que realmente é muito bem feito. Então, isso já credencia e mostra como vocês atuam no mercado. E eu me recordo aqui, Stella Jordi, a minha memória já não é mais a mesma de outros tempos, né? A gente vai envelhecendo e tudo mais, mas ali em 2010, acho que o nosso segundo trabalho, 2010 para 2011, foi um trabalho para o CCAA, né? Que era super bacana, porque ele tinha o comercial do Mike Tyson com a Mega Fox, e uma das veiculações era no intervalo ali antes do paredão do Big Brother. Então a gente tinha ali, muito antigamente, ainda sem muita condição de nuvem, ter que suportar uma infraestrutura, uma quantidade de acessos muito grande, porque o Big Brother bomba ainda, mas naquela época mais ainda, né? Então... A gente fez grandes trabalhos e a gente acompanha, acho que o próprio crescimento do Grupo Boticário passa por essa história junto com vocês aí de 16 anos, então até parabenizá-las por isso. É uma coisa que a gente tem que pontuar aqui. E queria perguntar uma coisa que a gente vinha conversando aqui nos bastidores com elas, Stella Jordi, porque assim... esse trabalho promocional, atender os clientes do tamanho, né, que elas atendem, exige um nível de dedicação extremo, né? É quase que uma devoção ali diariamente, são muitas reuniões, são muitos briefings, são muitas ideias, essa questão que vocês colocaram aqui, esse desafio, né, do pensar criativamente. Então, assim, o criativo precisa de liberdade, realmente. Sim. Ele precisa ir às nuvens, ele precisa trazer algo novo, né? Mas você tem uma legislação, como a Glória citou aqui, de 1971, 72,
E aí, o grande desafio de vocês é pegar isso e colocar dentro das caixinhas e ver o que é possível, o que não é possível, transformar o que não é possível no possível e realizar essa ação. Então, assim, é um trabalho muito intenso, a gente sabe, vai para o ar e a gente tem uma série de consumidores envolvidos, a gente tem a mídia ali bombando e toda a adequação que é feita dentro de uma promoção, porque se ela está dando resultado, se ela não está dando resultado, se o público que foi vislumbrado para ela está participando ou não está participando. Então, assim, a gente é acionado o tempo todo, né? Vocês, Tem o principalmente. Reclame Aqui. Tem o Reclame Aqui, É. exatamente. Uma série de coisas que a gente vai explorando por aqui. Então, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês equilibram tudo isso, todos esses pratos, né? Esse prato profissional de altíssima dedicação com a vida pessoal. Então, agora, primeiro a Glória, depois a Renata, por favor. Primeiro, ao longo desses anos, a gente conseguiu, assim, criar métodos, controles lá, que a gente consegue fazer realmente tudo muito rápido, dentro da qualidade que a gente precisa. Então, a gente é extremamente organizado, até da forma como a gente vai salvar um arquivo, desde da nossa rede, da forma como a gente vai conduzir uma reunião, é tudo muito Metódico. treinado. A gente tem Eu nem tinha reparado. quase um McDonald's. A gente é praticamente um McDonald's, sabe? McDonald's de anos atrás, né? Que tinha Quando era aquele melhor. McDonald's, quando foi criado lá atrás o McDonald's, que é tudo a forma de fazer o sanduíche, a gente tem muita metodologia para todas as etapas da promoção. E primeiro que, assim, anos atrás nós éramos muito workaholic, né? Nós duas. E a gente, sei lá, decidimos, nós fomos mães, né? Eu me tornei mãe, depois a Renata, primeiro, que ela veio justamente na Brida para me substituir. E aí a gente queria, como é que eu vou ser profissional, vou ser Supermãe. vou ser supermãe, vou ser esposa, vou ter minha vida pessoal, né? E organizar tudo isso. Então, primeiro a gente tem assim, nosso horário de trabalho é o nosso horário de trabalho, exceto quando tem alguma questão muito extraordinária que a gente tenha que resolver. Mas assim, daquele horário a gente realmente termina de trabalhar. Só se for assim, trabalhar sábado e domingo, acho que há anos, assim, a gente quase com nunca... responsabilidade, Com né? responsabilidade, né? Com responsabilidade. Conforme Mas a gente o que dá. consegue resolver tudo lá de segunda a sexta dentro daquele horário. E eu acho que, se eu posso resumir isso tudo numa palavra, é em organização. Muito Organização. bom. Isso faz toda a diferença. E assim, eu acho que no decorrer desse ano, quando a gente olha um projeto, a gente já sabe também onde estão os pontos críticos. Então, a gente já sabe qual é o dia que a gente vai receber o site navegável da Fênix. Naquele dia ali, a gente não marca nenhuma reunião de escola, não marca terapia, não marca de sair para jantar com o marido. A gente Não vai à praia. Dedicação total ao a gente processo. vai revisar o site, vai ficar até 9, 10 horas da Vendo noite, vai detalhe olhar. por Então, eu acho que é detalhe. isso. Eu acho que é planejamento e organização. Agora, eu acho que... Aí agora eu vou valorizar minha amiga Glória. Quando eu entrei 13 anos atrás, acho que isso já estava praticamente estruturado, mas eu acompanhei um pouquinho do outro lado esse trabalho de fazer isso que você está contando, né? Que foi estruturar a Brida para que ela fosse, acima de tudo, eficiente. Eu acho que é bem isso mesmo. Tivesse uma eficiência, que eu acho que é muito... A gente brinca, a Glória é a mulher cronograma. Mulher cronograma, mulher... Então, assim, tudo muito eficiente para que a coisa fluísse, não só por conta de vida pessoal, lógico que é tudo uma consequência, né? E é um todo. Mas para que a empresa, para que a Brida funcionasse da melhor forma possível, sabe? E até possibilitando crescimento. Para você crescer, para você atender mais e atender melhor, você tem que estar muito estruturado. Então, assim, Com certeza. acho que foi um trabalho de um tempo. Quando eu entrei há 13 anos atrás, já estava tudo muito redondo, mas ainda dava para enxergar o quanto o esforço de fazer tudo isso está muito o mais 100% possível para que a roda rodasse e girasse da melhor forma. E uma frase que eu não me esqueço nunca, que quando, como ela falou, eu fui cobrir a licença maternidade dela. Você brinca, não sei se você brinca ou se você fala sério, acho que você fala sério. Ela diz que achava que eu não ia ficar. Não, que eu falei, pelo amor de Deus, pelo menos até, acho que lá. Falei, até ali se fazer uns 6 meses, Renata, você não vai embora, desistir, você não né? desiste, não vai. Porque, enfim, tanto ela quanto eu viemos
de outro, né? Do mundo corporativo, Uhum. de agência, é engraçado. De agência, que eu digo assim, de agência de publicidade, de outros ambientes, né? E aí ela brincava dizendo que achava que eu não ia ficar tanto tempo e tô lá há 13 anos, desde que isso aconteceu. Agora me veio uma coisa em mente também, que é o seguinte: eu acho que é a sinergia que a gente se complementa. Então, se tem alguma característica que eu tenho que não é muito bacana, a Renata tem que é muito boa. E Ou se a vice-versa. gente tem Isso é alguma questão da fantástico. nossa vida pessoal, sei Uhum. lá, ai, o Henrique ficou doente, a Renata precisa ficar ausente hoje. Uhum. Eu vou cobrir ela e tá tudo bem. Então, eu acho que para conseguir equilibrar, né, voltando lá ao início da tua pergunta, eu acho que é isso. Uma complementa a outra e essa sinergia, essa amizade que a gente tem. Isso Então, a gente consegue, sabe? Ah, eu muito bacana. preciso tirar umas férias, ok. Tira as suas férias que eu vou estar aqui te cobrindo. Então, eu acho que com isso a gente consegue funcionar super bem no trabalho e ter uma qualidade de vida. Então, a gente está, na maioria das vezes, feliz. A gente está Sim, trabalhando o trabalho ali. é feliz. Muito E é bom. natural, Feliz, né? divertido, Não é é forçado, não é Sim. difícil. É É algo orgânico, que... como se diz. É isso, é orgânico. E é num fluido. mundo tão masculino, competitivo e agressivo nesse sentido, essa parceria ela é fundamental. A gente está vendo aqui duas Sim. empreendedoras que de fato dão certo, Com muito certeza. por essa sinergia, Empreendedoras né? de sucesso. Né? Totalmente, totalmente. E falando em concorrência, como é que vocês fazem para ganhar as concorrências, se destacarem? E qual que é o limite ético de vocês ali na hora de pegar um trabalho, um projeto? E não direcionaram, a gente que escolhe. Fiquem à vontade, aqui vocês que mandam. Então, Até vou aproveitar aqui e fazer um, Porque você estava um ganchinho direcionando. aqui. Tá aqui, ó. Vai Vou- você, Renata, Eu vou vai fazer um você, ganchinho até Glória. pelo histórico de outros episódios. Quando a gente falou de concorrência, né? Houve uma manifestação assim, muito grande das agências em relação a um aspecto, vou colocar entre aspas a palavra crueldade, né? Você tem concorrências hoje que participam 10 agências, 12 agências, enfim, às vezes até mais. E isso consome um tempo imenso das agências, uma dedicação no processo criativo, no planejamento. E ali, se você tem 12 agências participando, 11 vão perder, né? Então, 11 vão investir tempo, Sim. dinheiro, colocar os seus profissionais ali para atuarem naquele processo. E aí a gente até conversou nos bastidores, a Renata me falou, não, mas isso é ruim até para o cliente, Sim, né? Porque o cliente sim. tem que estudar o projeto de todo mundo, né? E Sim. quanto tempo isso leva? Será que é realmente uma coisa necessária? Então, eu acho que isso talvez seja o calcanhar de Aquiles das agências. Uma delas que veio aqui falou, poxa, mais de 50% do nosso tempo é participar de concorrência, que não vai adiante, Sim. né? Então, os outros 50% são o trabalho e isso não. Então, dentro dessa pergunta muito bem feita da Estela, eu acho que cabe essa questão, assim, como que a Brida se posiciona em relação a isso? Qual é a carga de empenho que ela tem? E como é a visão de vocês? Porque é uma coisa que a Ampro, na figura ali da Heloísa, do Celinho, também vieram aqui. Eles estão olhando muito por isso, estão tentando mudar esse cenário, né? Entendi. Eu acho que isso, claro, passa por um processo de entendimento do cliente ali, de realmente, poxa, será que eu preciso ter 10 empresas aqui concorrendo? Não é melhor eu 5 ali no máximo e tudo mais? 3, exatamente. Três. E até dar a chance, de repente, para aqueles que participaram ali, o cara, poxa, a agência ficou em segundo lugar, mas apresentou um projeto bacana, traga ele para o próximo, dá uma oportunidade Dá um para ele. feedback, Dá um bem feedback. Técnico, para que saiba o que Qual é o o que critério? foi, o que foi legal e o que não foi. Eu Exatamente. acho que a gente foi aprendendo ao longo do tempo como lidar com esse tipo de situação. Esse exemplo que você deu de quem disse, 50% do nosso tempo é com isso. Não é a nossa realidade. Acho que muito dessa construção. Porque o que a gente foi vendo? Talvez hoje em dia a gente sabe identificar melhor que tipo de concorrência que a gente realmente tem muito a entregar e agregar. E é isso que eu acho que complementa o que eu falei. Vocês são mais assertivas na escolha da concorrência. Sim. Tá. Não por uma postura de prepotência no sentido de que eu estou escolhendo a quem atender, mas entendendo que em algumas concorrências, em algumas empresas, talvez o que vai ter mais valor, ou o que está ali em jogo, são coisas que a nossa entrega vou dar um exemplo mais prático para ficar mais claro o que eu quero dizer.
A gente, por exemplo, quando tem uma concorrência, a gente consegue entregar uma ideia de mecânica, conteúdo, um mote, uma coisa muito bem costurada em termos de operação, de tudo isso, né? Defender a escolha. Defender a escolha, o porquê de cada. E a gente, né, nesse metódico criterioso, é para isso também. A gente tem por hábito, e não é só para apresentar, é entre a gente, né? Entre a gente, todos nós da Brida Vai de Promo. De entender. A gente está falando que vai fazer dessa forma, mas por que cada pedacinho que a gente escolheu? Será que foi porque todo mundo faz assim ou será que tem um motivo? Então a gente vai lá, a gente tem até uma forma de justificar, né? Tem horas que a gente chama os porquês ou justificativas de cada escolha da mecânica da operação. Então, quando a gente entende que isso... a gente entende isso como muito valor, né? Mas tem concorrências que demandam, por exemplo, uma entrega maior, querem uma entrega de uma identidade visual, que a gente também faz, a gente também tem parceria para entregar isso, não é isso. Mas que talvez demande um tempo maior, que é esse esforço de 50% do tempo participando de concorrência, que não é muito a nossa realidade do nosso negócio, né? Quando você tem uma agência, até a gente, quando já trabalhou do outro lado, isso faz parte da dinâmica ali do trabalho. Primeiro, porque já tem uma equipe ali para isso, né? Dedicada para isso. Segundo, que muitas vezes ganha uma conta, não é um projeto. Com mídia. Isso, com mídia. Não ganha um projeto. Na verdade, muitas vezes ganha uma conta, o que justifica você ter meses de trabalho, demandar de separar uma equipe para aquilo. Maior. Ainda que você não ganhe, se ganhar, valeu o ano, vamos dizer assim. Então, eu acho que foi uma maturidade, um entendimento ao longo do tempo para a gente identificar até onde vale a pena e, de novo, botando para o lado do cliente também. Até onde vale a pena para o cliente também, porque eu acho que quando chama 10, vamos dizer assim, muitas vezes até um pouco sem critério, imagino eu, porque você não tem 10 super parceiros incríveis que você já conhece ou que foi indicado. Né? Você vai trabalhar no risco. No risco. Você tem lá talvez uns 3 e o resto é para, às vezes, até uma obrigação de número mesmo, né? Preciso que tenha uma concorrência com, no mínimo, a gente vê isso em empresas, tem um mínimo de quantidade para que a área de suprimentos, ou porque, enfim, a área que trabalha ali possa escolher não só a proposta de orçamento, a proposta comercial, mas como a proposta criativa. Então, acho que a gente foi entendendo e entregando o que a gente acha que vale, sabe? Sempre, lógico, numa conversa, de uma forma mais amigável possível, com uma troca. Porque às vezes a gente tem essa ideia... Sim, qual é a sua expectativa? O que você pretende analisar na concorrência? Dentro daquela concorrência? O que você pretende receber? Sim, porque às vezes a gente também interpreta isso e aí do lado de lá fala, não, mas não é isso não, vem sim. E vamos nessa. Então, é uma troca... Mas acho que é legal que a gente conseguiu chegar num momento em que a gente tem essa maturidade. Isso, acho que é isso. Conseguem ser no mais mercado. específicas Sim. ali. Mas legal, muito bom isso que você colocou, Excelente. Renata. Acho que existe em alguns casos essa obrigatoriedade, né, de chamar uma quantidade de empresas. Mas eu já conversei com alguns clientes, assim, tem também aquela coisa a busca pela inovação. Então, se eu chamo 10, poxa, tem a possibilidade de alguém ali trazer alguma coisa muito diferente. Sim. Né? Então, explicando também por que os clientes fazem isso, né? Então, existe essa... chamar de angústia dentro dos clientes, poxa, queremos algo novo e a gente sabe o quão difícil e a pouca margem que a gente tem para inovar dentro desse mercado. Né? Por mais que a tecnologia evolua, por mais que a gente tenha inteligência artificial, computação quântica, enfim, uma série de coisas, a gente tem a lei. Né? E a gente precisa seguir a lei, existe também a questão do costume do consumidor. Não adianta nada você fazer um site que você vai revirar ele de ponta cabeça e o consumidor não vai achar o botão de cadastrar, vai ser um fracasso. Não vai entender nada. Exato. Então, ele precisa ser de uma forma que o consumidor entenda, compreenda, esteja acostumado. Então, a gente vai se limitando a tudo isso. Eu queria só aproveitar o ensejo que elas citaram a questão de gravidez, de filhos. Queria pedir para vocês olharem para cá, mandarem um beijo aí para os filhos e filhas de vocês que estão lá assistindo o podcast. Acho que é a audiência mais qualificada que vocês têm, né? A maior, a melhor, a mais linda audiência, amigos. A audiência, só não tá todo mundo juntinho lá, porque estão metade na escola. Bom, vou mandar o meu beijo, então. Henrique, Marina, beijo, amo vocês. Amo a Alice também, já tô adiantando. Boa. Porque é assim, a gente...
Alice, te amo. Henrique, Marina. Ah, que Ó, lindo. Tamo junto. Tia Gló, tia do coração. É muito lindo isso mesmo, porque acho que a gente conseguiu, né, passar isso pros filhotes também, pras famílias. É uma Então, grande família sim, mesmo, né? também A tem sociedade uma sinergia aí desse lado também. E aí, que é muito pegando em maravilhoso. gancho, Stella Jordi, que a gente vive de ganchos aqui. adora A gente adora ganchos aqui. Importante. Quase o Capitão Gancho. É. Quando essas crias crescerem e de repente chegarem para vocês e falarem assim: mamães, nós queremos ter uma agência e trabalhar com promoção. O que vocês vão falar para eles? A gente vai amar. É. Não, A Glória me pôr da vontade. E agora Eu quero não que vai, você não. trabalhe com Eu acho que o mais importante é você acordar de manhã e falar: nossa, eu sou feliz fazendo isso. Feliz da Então, se vida. a felicidade virar, não precisa ser feliz todo dia, 24 horas, mas se a sua felicidade virar de É uma daí? agência, tudo bem. Vamos ótimo. nessa. Agora, gostaria de pegar esse gancho Manda novamente e bala. falar sobre a parceria de vocês com a Fênix, né? Porque eu vejo que vocês são muito criteriosas e têm métodos para trabalhar. Por Você quê? acha mesmo? Tô percebendo aqui, né? Elas estão explicando tão bem, assim, estão respondendo assim com São maestria. muito, Então, Stella Jordi. por que a Fênix? Qual é a vantagem de trabalhar com eles? E conta um pouquinho da história de vocês. Eu sei que o Thiago começou esse podcast falando sobre isso, mas por favor, Glória, vamos deixar claro aqui para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo. Sou péssima de data, mas tem mais de 10 anos que a gente 15. se conhece. Tiago e Jairo. Vamos falar também que foi com amor à primeira vista, né? Verdade. Porque, claro, promoção é muito dinâmico. Então, quando a gente começa num cliente novo, a gente sempre fala, olha, vai dar errado, vai ter consumidor reclamando. É igual quando a gente, fazendo uma analogia, igual quando a gente começa uma obra na nossa casa, né? Uhum. O arquiteto, ele mostra um projeto lindo e depois tem um monte de contratempos. Então, eu acho que é o ponto principal, assim, da Fênix, que eu diria, ela vai resolver. Então, pode, caso, primeiro que faz tudo para que nada dê errado. Pense em todos os detalhes. Agora, se der errado, vai resolver. Então, você pode entregar o briefing, combinar prazos. Confiar. Eu lembro que, não sei, agora eu não lembro qual foi o cliente que chegou. E o que e se não tiver no ar no dia... Agora, tempo. A gente não entendeu nem a pergunta. Essa pergunta Como assim? não, A A gente não Não entendeu a procede. pergunta. A gente Mas falou se não assim, tiver como no ar. assim? Se não tiver... Não existe isso. Meia-noite, 1 minuto. 0001. A tua promoção vai estar no ar, não existe isso. Então, eu acho que, primeiro, é conhecimento técnico, né? Que, assim, qualquer coisa diferente, isso que você falava ainda há pouco. O cliente quer inovação. Então, qualquer novidade, se o cliente quer, a gente já sabe que a gente vai pegar ao telefone e vai conversar com o Jair, ou com o Thiago, ou com o Wesley, alguém da equipe. E se eles falarem, isso dá para fazer, porque eu acho que em TI é meio que isso, né? Que a gente aprendeu com vocês. Tudo dá para fazer, mas dentro de promoção, isso não é eficaz por causa de XYZ. Então, assim, é sempre, você quer fazer... o ônus e o bônus de usar essa novidade vai ser esse. Então, acho que é isso. E a confiança que a gente tem. Então, acho que é em resumo, acho que é o conhecimento técnico e a organização, né? Muito bom. Que vai acontecer, ou por que não vai acontecer, o que vai... Mas, de fato, ela citou aqui, Stella Jordi, que foi amor à primeira vista. E foi mesmo. Eu me lembro, nós passamos um dia todo numa reunião no Rio, né, que era uma promoção do Ricardo Eletro. Ricardo vai te dar 1 milhão. Que era num prédio com uma visão maravilhosa, assim, né? Essa mesmo. Nós almoçamos ali durante a reunião. A gente chegou de manhãzinha, né, Jairo? Começamos ali cedinho e saímos tarde da noite. E eu saí dali e falei pro Jairo, nossa, eu tô impressionado com o conhecimento e com a capacidade analítica e de organização delas, né, em relação a todos os aspectos promocionais, mesmo com toda a pressão ali, a equipe jurídica do Ricardo Eletro, não, mas nós queremos fazer isso. E elas iam lá e explicavam o que dava, o que não dava, o porquê, mostravam a lei, né. Eu falei, nossa, Jairo, eu tô impressionado, a gente precisa falar com elas, né. Referência. E aí a gente teve a oportunidade de conversar depois da reunião, e aí acabamos iniciando o desenvolvimento de outros projetos. Então, como eu disse no início, eu tenho uma admiração, o Jairo também, muito grande, o pessoal da nossa equipe também, né? O Wesley sempre comenta, poxa, site da Brida, vai vir muita consideração.
Elas olham tudo. A gente já fica assim, e o pessoal já vai falar, caramba, lá vem, lá não, vem. precisa passar 3 vezes aqui pelo plano de testes para ver se não escapou um pontinho final que elas vão achar, né? E a gente com todo jeitinho, a gente tem essa... Agora a gente sofre, né? Fala, é o ponto final, isso aí vai... Mas eu acho que é uma característica, assim, muito legal que vocês têm, porque mesmo em meio às crises, em meio ao caos, em meio a toda a pressão que a gente vive nesse mercado, vocês são sempre elegantes, educadas, didáticas, compreensivas, o que é raro, né? A gente pega muitos trabalhos, assim, onde, na mínima situação de estresse, o que o cliente quer fazer, ele quer responsabilizar alguém e sai de cena, e a educação já vai por outro lado, né? Então, isso acho que é um grande diferencial, é muito bacana, tem que parabenizar também vocês aqui por isso. E eu queria perguntar mais uma coisinha aqui, talvez não muito em cima disso, mas existe alguma inspiração de vocês no mercado? Vocês se inspiraram em alguém, alguma empresa, alguma liderança que vocês olham e falam, não, eu olhei para aquilo e eu quis trazer para o meu dia a dia? Ou foi uma coisa natural da cultura da empresa ou de vocês mesmas? Por que você tá rindo? Não entendi agora. Eu sei exatamente em quem eu me inspirei. Olha então só. Poxa. Não, eu vou dizer assim, eu acho que essa questão de... Quando eu entrei no mercado de telecom, eu tinha um chefe italiano, que primeiro que era difícil, que meu inglês era macarrônico e o português dele era péssimo. Uhum. Então, assim, eu tive que... E eu tinha uma chefe, né, uma diretora que ela era maravilhosa, que ela era totalmente straight to the point. Espero que ela assista, Mônica Lamas. Ela era totalmente straight to the point. Então, ela já falava assim, olha, se teu e-mail tiver além de 2 linhas, eu não vou nem ler. É papo reto. Né? Então, eu tinha que conseguir defender as minhas ideias no mercado de telecom que estava começando, né? De uma forma mais... resumida possível. Tweetando no e-mail. E totalmente organizada, porque eu trabalhava numa startup, então eu fazia o papel de 10. Então, eu acho que isso foi a minha inspiração, né? Eu acho que essa chefe que eu tive foi a minha inspiração para ser hoje a profissional que eu sou. Pelo punch que ela tem, pelo poder de resumo que ela tinha, de segurança e de respeito, acho que principalmente, sabe? Quando ela chama a Glória, Glória, pode ou não pode? Não, então não faz. Eu acho que é muito meio que eu sinto da Fênix, né? Às vezes, quando a gente pergunta alguma coisa para vocês e vocês falam, Glória, isso dá para fazer, mas não por causa disso. Eu nem pergunto, a gente volta para o cliente e fala, não, eu sei que algumas pessoas do mercado estão fazendo. Não, mas a gente não vai fazer por causa disso. Então, eu acho que é a minha inspiração. Você falou, veio direto. Que assim, legal. Total. Que legal. E você, Renata, tem alguma? Eu tive algumas inspirações, assim, de mercado mesmo, porque a gente cresce, né, se inspirando naquele, como é isso, um chefe que te trouxe mais, né, que te inspirou mais. Mas, assim, pensando aqui, já que a gente está aqui no assunto promoção, né, falando assim de promoção, acaba que, inclusive, quando eu era atendida pela Brida, era muito, não só você, outras pessoas me atendiam, mas você também. Lógico que eu já tinha um carinho por ela, de verdade, porque era minha amiga, eu já... Não só amiga, tá, gente? Era a nossa amizade começou dentro de uma empresa, né? Não foi a amizade de infância que a gente, na verdade, se tornou amiga, porque caímos meio que de paraquedas, até numa situação que não dá para contar todos os detalhes. Vou deixar nossos E a gente também. Vou contar depois, né? Quem conhece sabe, mas a gente não pode entrar em todos os detalhes, mas era uma situação muito inusitada e que nós estávamos ali e a gente foi mesmo no olhar, porque tinha que ser um pouco no olhar, sabe? Segurava aquela situação... a represa com o dedo mindinho. Exato. E no olhar a gente foi ali, então acho que essa amizade, né? Mas que surgiu totalmente no ambiente de trabalho, ali por um motivo de trabalho. Então, assim, aí falando no mercado, lógico, eu tive várias inspirações e pessoas que me trouxeram muita coisa bacana, todas as empresas que eu trabalhei. E que algumas, inclusive, viraram minhas amigas, assim, chefes que viraram amigas pessoais. Mas acho que no mundo de promoção acabou sendo você mesmo, porque você... Nossa, agora eu vou até chorar. Que lindo! De papel,
Mas é verdade. Não, é verdade. Não tô falando isso aqui pra criar conteúdo, não, gente. Não faço isso, não. Eu faço coisas verdadeiras do meu coração. Mas você é uma amiga que, como profissional, eu sempre soube da sua capacidade e eu comecei a ser atendida, não só por você, a equipe, mas muitas vezes a gente, né? Falava até pela intimidade, muitas vezes, quando eu tinha uma dúvida. Porque você, do outro lado de promoção, você se sente vamos falar aqui, um burro, né? Porque muitas vezes você fica assim, caraca, não tô entendendo Muitos nada. detalhes. Tá falando isso, caramba, não tô entendendo. Então, às vezes, na intimidade, eu meio que ali, Glória, estão falando isso, mas me ajuda aqui. Então, teve uma troca muito legal de trabalho. E quando eu caía, né? Que aí ela falou, vem... É lógico, a inspiração era dela, de eu ter visto isso, porque eu vi do outro lado quanto ela também agregou e batalhou para a Brida se organizar e crescer. Então, tanto é que eu entrei muito por isso, né? Mal bem foi um movimento um pouco ousado, vamos dizer assim, né? E existe esse glamour das agências grandes, tipo Artplan, que, lógico, maravilhosa, inclusive foi maravilhoso o tempo que eu trabalhei lá, né? Do Rock in Rio, de estar ali envolvido com tantas coisas, né? E fazer um movimento para uma coisa que era um pouco mais incerta no sentido de algo que eu não conhecia, que era promoção, e, né, de um chamado de uma pessoa que estava ali. E eu ia falar da frase, eu não falei. É assim, né, gente? Nossos papos são assim também. A gente vai, de maluco são. A frase que você falou quando eu entrei na Brida foi... Olha, ela agora, lembra. várias coisas. Olha, Lembra? olha. Essa frase, você vai lembrar sim. Se não lembrar, é porque era mentira. Ela falou, não é porque ela já contou que é verdade. Ela falou assim, depois de explicar tudo, de falar tudo, ela falou... Ria, aqui eu tenho qualidade de vida. Como quem diz, esquece nossa vida pregressa de trabalhar até meia-noite, né? E eu tinha acabado de ter um filho. O Henrique tinha. Eu tenho tempo de Brida, o tempo que o Henrique tem. O Henrique tem Por isso que ela 13 não anos. esquece. Eu tenho 13 anos de Brida. Então, eu estava ali numa licença maternidade, num momento super delicado de pensar a minha vida como você falou, como mãe, como... Caramba, como que eu vou dar conta disso tudo dentro de um mercado que é complicado, né? É complicado. Você tem que, né, trabalhar pra caramba. Não que a gente não trabalhe, mas é isso. Pra caramba também. E aí você falou essa frase pra mim, como quem diz, olha, nos organizamos, o que eu tô te propondo aqui é tudo isso e qualidade de vida. Não tem nada... Aí você... Como é que você sai de uma bate-papo desse e sem ter um resultado, né? Uma resposta positiva. E é isso, mas eu vou completar, Thiago, que você falou assim, quem te inspirou... Eu acho que eu vou falar também quem me inspirou dentro de promoção comercial, né? Que me ensinou tudo que eu sei, que é a Maria Ida, que é a sócia fundadora, né? A Maria Ida, por coincidência, eu tô aqui ouvindo a Rê falar e tô pensando. Essa minha chefe que eu amava, que era uma líder, não era uma chefe, ela era amiga da Maria Ida. E a Maria Ida estava naquele momento que queria fechar a Brida e tal, com todo o histórico que ela tinha. Ela falou, olha, mas eu tenho uma pessoa para te indicar que vai ser sócia da Brida. Então, quando eu entrei, aí eu fui conversar com a Maria Ida, não conhecia a Maria Ida. E aí a Maria Ida chegou e eu falei, você tá maluca? Eu não sei nada de promoção. Maria, não, mas você vai aprender. Então eu não sabia nada, era nada mesmo. Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei à frente, assim, né, gerenciando tudo, que ela viajou para a Europa, ela me dava o telefone de todos os hotéis que ela ia ficar, porque eu... E a primeira vez que isso aconteceu, eu consegui resolver tudo. Eu falei, não, então eu posso. Mas por quê? Sempre sendo incentivada por ela. Não, você é inteligente, você vai conseguir, você vai dominar. E ela ia me ensinando tudo. Olha, o ponto crítico da promoção é esse, aqui que pode dar problema. E era uma época também... que a gente lidava muito com órgão regulamentador, né? Nessa época era a Caixa e SEAI, a SEAI ficava no Rio de Janeiro, a gente ia, aí muitas vezes a gente ia protocolar para poder conversar, né, então ela que me ensinou tudo isso, primeiro esse jogo de cintura com órgão regulamentador, depois, olha, a lei, você vai por aqui, vai lá, escreve dessa forma, essa forma, então eu acho que ela foi a grande inspiração dentro de promoção comercial, que... né? E virou minha... Hoje ela se aposentou, mas ela continua também sendo... Eu acho que
A Maria Ida está para mim, assim como talvez eu esteja para Que legal, Rê que dentro bonito. do... Aliás, mandar um dentro- beijo pra Maria Ida, que eu conheci também. Maria Ida, um beijo. Também. Beijo, É. Maria Ida. Sim, a Maria Ida, quando você falou assim, aquela reunião que vocês passavam uma Ih. segurança, né? A Maria, eu lembro que a Maria Ida lá, Sim, né? exatamente. Falava uma reunião que deviam ter umas 15 pessoas numa mesa comprida, parecia até uma mesa de um museu, né? E a Maria Ida lá super segura, então Verdade. ela é realmente minha inspiração. Ah, que bacana. Então, até para deixar vocês respirarem um pouquinho, eu vou perguntar aqui agora para Estela Jordi. Dentro do jornalismo, você tem, assim, alguma inspiração, Estela Jordi? Glória Maria. Glória Uma Maria. Glória, uma mulher maravilhosa que viajou o mundo fazendo crônicas, reportagens gigantes, uma mulher que inspira aí jornalistas negras no nosso país, né? Existe um movimento As Filhas, né, da Glória e, nossa, eu tenho muitas mulheres que são inspiração, Thiago. Acho que, claro, muitos homens maravilhosos, mas para mim a Glória Maria. E é isso, pegando esse gancho então de mulheres, como é que vocês se posicionam quando vocês se sentem desafiadas numa reunião, quando vocês mesmas não confiam no que vocês sabem ali nesses quase 20 anos aí de promoção? Em que vocês se apegam ali naquele momento? A gente, na verdade, eu acho que a gente tem muita confiança de verdade no nosso trabalho, no nosso conhecimento. Eu acho que isso não tem nada mais valioso e que te dê mais, sabe, brilho do que isso, dentro de de uma reunião, ou de um... Então, a gente realmente confia. Isso que você falou, por exemplo, quando confia nesse sentido. Se tem um parceiro, como é a Fênix, se a Fênix falou, gente, pode vir, e é verdade mesmo, né? A gente leva até, se vier o Papa dizendo, ou quem for, a gente vai bater naquilo e a gente vai confiar e vai segurar a onda. Então, assim, o fato de você ter uma confiança, sabe, no seu conhecimento, no seu trabalho, eu acho que dá um jogo de cintura e uma postura legal da gente. Esse segmento, não especificamente promoção, né? Promoção, talvez não tanto, mas quando a gente entra até numa etapa mais de site, né, que é onde a Fênix, né, trabalha junto com a gente nessa parceria, ela é muito masculina, né? Sim. Ela é muito masculina. Ainda E por mais não que é? esteja mudando, ainda pelo menos do nosso lado, assim, a gente vê, assim, eu acho que é o momento que a gente mais vê a predominância masculina. E, de fato, né, somos... Lógico, tem uma equipe onde tem homens também, mas a gente está muito à frente, né? Muitas vezes somos nós, lá naquela reunião, segurando a peteca. E é uma área, como você mesmo falou, né? Que tem muita... Enfim, às vezes a gente estava conversando isso antes. Às vezes tem um entendimento, uma verdade absoluta e ali uma postura, às vezes até um pouco dura. Então a gente tem que... A gente não engrossa a voz, mas a gente vai ali na nossa... Um jeitinho, diplomacia. Vai tirando ali uma força e acho que isso também, esse jeitinho e talvez essa delicadeza, mas sem perder... A firmeza. A firmeza, que é difícil às vezes, mas a gente vai ali na firmeza, porque pode até ser que no final da reunião metade não acreditou, mas a gente não acreditou, o que eu quero dizer, não confiou, não se sentiu, mas a gente fica muito seguro ali de passar essa mensagem e de passar o que a gente tem que passar. Aquilo que a gente estava conversando sobre... que as ideias que vêm, não só de mecânica, mas também de site, como você falou, querem fazer coisas inovadoras. E aí as pessoas se apegam nisso de tal forma que não há o que você diga, porque quando você diz que não pode, você está quebrando o sonho daquele projeto. Muitas vezes aquele projeto, inclusive, já foi vendido para alta cúpula, já foi comprado. Então, as pessoas, às vezes, entram em pânico e falam assim, como é que eu agora vou voltar lá? Tem que rebolar para fazer o negócio acontecer. E vou dizer, olha, mas é porque a gente estava numa reunião e aí a gente descobriu que não dá para fazer. Então, a gente entende o outro lado também, mas isso demanda da gente uma postura muito assertiva. E acho que as mulheres, lógico, eu sou... Acho que as mulheres são incríveis. Homens também, gente. Homens são incríveis. Mas as mulheres são incríveis e eu acho que a gente tem tudo para né, tá à frente, assim como os homens, de todos os segmentos, de onde a gente quiser estar. Mas ainda tem, né?
a gente ainda tem que quebrar algumas barreirinhas aí, porque são anos, né? É uma construção. É cultural. É cultural, é uma construção. Então, Mas traga acho uma boa que notícia aqui nesse aspecto. Traga Uma boa boa notícia que me deixa nova. muito feliz. Assim como nós aqui estamos, em maioria de mulheres, somos só eu e o Jairo de homens e 4 mulheres. No meu tempo de graduação, de formação na área de tecnologia, as mulheres eram sempre minoria, realmente. Eu tive Uhum. turmas assim de 40 homens e 3 mulheres, né? Ou 5 mulheres no máximo. Hoje eu estou ministrando um curso de segurança da informação, né? Que é uma área muito específica, muito masculinizada no seu início, Uhum. e a maioria são mulheres. Mesmo. Então é uma coisa que Então, impressiona, né? maravilha. Que São Uma mulheres de mudança várias está idades, vindo. né? De De várias 15 idades. anos até 60 e poucos anos. É muito Exatamente. interessante Legal. essa Exatamente. diversidade. Então é uma coisa que traz um alento, né? Ah, que bom, bom Para ouvir isso. isso. Sim. E eu citei aqui, Estela, muitas qualidades da Brida, mas com um olhar de parceiro, um olhar de quem está externo, né? E eu queria escutar muito delas, até para que a nossa audiência possa saber o que vocês consideram, começar aqui pela Renata agora, qual é o principal diferencial da Brida? Eu acho que o grande diferencial da gente é, de fato, conseguir enxergar o todo de promoção, sabe? Com um olhar muito da ponta, do consumidor, do que o Uhum. público quer para aquilo. Quando a gente fala que, você até citou no início, de que a gente pega aquele juridiquês, porque a parte da legalização em si, né, do regulamento, da parte burocrática, ela é muito quadradinha, né? Então, eu acho que esse diferencial da gente enxergou um valor nisso, de pegar aquele juridiquês, não só para o regulamento, porque a gente acredita nisso, que um regulamento mais suave tem que estar dentro de um parâmetro legal, mas você não precisa falar uma palavra que 90% da população Rebuscada. não vai entendo. entender só Uhum. para ser bonito, vamos chamar Uhum. assim, entendeu? Porque não vou saber um exemplo aqui de uma palavra, mas vai fazer o mesmo efeito. E o que é mais importante, o que a gente acredita, é que aquele público, que aquele regulamento, na verdade, foi direcionado para aquele público. Uhum. Entenda, compreenda, se identifique. A gente sabe que nem todo mundo lê. Regulamento não é uma coisa, né, que todo mundo lê, apesar de, né, a gente diz lá que dá um Deveria. aceite, deveria. Mas para quem foi lá e se interessou, consiga compreender. Então, acho que Importantíssimo. esse diferencial, primeiro da gente conseguir, ao longo de todo esse tempo, enxergar todas as etapas de uma promoção. Então, atender tanto o cliente que quer fazer só a legalização, mas se o cliente vier perdido e quiser, Brida, toma isso aqui, esse briefing, eu quero fazer tudo com vocês, lógico, com o apoio de parceiros que a gente, ao longo do tempo, não abre mão, porque a gente acredita, a gente só vai trabalhar com quem a gente acredita que faz um trabalho alinhado com o nosso, a gente consegue fazer uma entrega completa Uhum. dentro dessa visão que a gente tem. Uhum. Algo que seja não só inovador, porque esse pedido da inovação também, ele vem muito com uma certa ilusão, sabe? A inovação, o que a gente mais vê é dar uma ideia inovadora, porque realmente vem, não só da Fênix, vem ideia inovadora, nossa também. Muitas vezes, no final, quem não banca a ideia inovadora é o cliente, porque no imaginário, é no imaginário mesmo, na ideia, talvez, é muito legal a inovação, mas conforme vai mostrando todos os prós e contras, botando aquilo no chão, a poeira baixa, e todo mundo começa a ver, peraí, talvez é inovador, mas funciona. O que vale no final das contas? É algo que funcione, que seja bom para o seu cliente, que vai fazer o teu objetivo, vai rodar o seu produto, vai fazer um relacionamento com o seu público, vai ajudar a tua marca naquele objetivo que se propôs. Então, né, divaguei aqui, mas acho que a gente conseguir atender o todo e ter essa visão muito bacana, que eu entendo que é juntar a parte jurídica e legal com o conhecimento, até pela nossa formação também, de publicitária e da nossa vivência no mercado corporativo e de agências, que é mais leve, Sim. mais palatável, que está mais assim dentro do que a gente acredita que é
o que aquele público quer e espera. Muito bom. Muito bom. Algo a acrescentar, Glória? A vontade, o desejo de todo cliente é fazer a promoção da fantástica fábrica De chocolate. de chocolate, né? Acho que a gente já recebeu tanto. Algumas demandas. Algumas demandas a gente fala, veja bem, você domina isso, domina aquilo, consegue isso industrial, consegue isso comercial, consegue aquilo, então vai ser meio difícil. No final, a ideia vai, né, vai Minguando. afunilando. São Que muitas não, barreiras. que não quer dizer que afunilou e virou uma ideia ruim. Não, muitas vezes ela é tão boa quanto. Mas ela tem ali um caminho até ela conseguir chegar na rua, né? Mas o conceito de inovação, muitas vezes ele está, ou na grande maioria das vezes, ele está relacionado com o que se consegue ver e enxergar externamente uma inovação ali naquele processo. Mas muitas inovações, elas são transparentes para o consumidor ou para o próprio cliente que está contratando. São inovações de processo. Então, a gente fala, inteligência artificial está aí por causa do ChatGPT. Não, inteligência artificial é usada para proteger sites já há quase 10 anos, né? A gente usa ali no AF e tal, analisar logs. Então, assim, tem uma série de inovações que você implementa, que você melhora processo, análise de comportamento dentro de uma promoção, que muitas vezes o consumidor ou o cliente não enxergam, né? E são inovações. Ou a gente Sim. consegue fazer o trabalho de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Poxa, eu consigo processar um arquivo grande usando ali um algoritmo quântico, por exemplo. Ninguém sabe. Poxa, antes você processava esse arquivo e levava 2 dias, hoje você processa em 3 minutos, né? Então, é uma inovação, Sem né? dúvida. E essa inovação, muitas vezes, a gente não consegue, acho que a gente não tem essa capacidade, muitas vezes, de mostrar que ela existe, né? E que, de fato, assim, poxa, sua promoção tem inovação, tem diferencial, tem o melhor da tecnologia, mas ela não necessariamente está sendo demonstrada ali, né? O cliente tem muito aquele anseio da inovação que vai mudar a forma do consumidor participar e vai ser uma coisa totalmente diferenciada que vai engajar todo mundo. Mas tá ali no bastidor fazendo a É. diferença, né? Não Exatamente. é aquele marketing. Exatamente, né? mas é o que a Renata bem citou aqui, né? Time que tá ganhando não se mexe, Sim. né? Então, às vezes, muitas vezes você chega você tem um processo criativo que fala, poxa, vamos fazer uma promoção da fantástica fábrica de chocolates. Aí você vai, adequa tudo isso, a hora que o cliente olha para aquilo, fala, não, peraí, será que isso vai funcionar melhor do que eu tenho hoje, né? E aí volta para trás. Então, isso é uma grande equação aí que precisa ser resolvida nesse mercado e a gente lida diariamente com isso. Sem dúvida. Mas é isso aí, vamos seguindo aqui, a gente já está se caminhando aqui, ou encaminhando para a reta final, né, do nosso Podfacts. Eu sempre digo que conversa que é boa, passa muito rápido, e essa voou, Estela Pô, Jordi. não acredito. Voou, eu tenho tantas perguntas aqui, vou ter que convidar para elas virem também. para São Paulo, que ou a gente ir lá para o Rio gravar com elas. Podfacts carioca. Também. Vamos adorar receber. Uma continuidade desse Podfacts. Mas eu queria entrar aqui agora na linha mais, sempre falo também, a Estela é uma jornalista especializada em empreendedorismo, vocês são 2 empreendedoras, como eu citei lá no início, e durante o podcast que a gente falou, empreendedoras de sucesso, o que não é fácil, porque estamos num país que tem uma série de dificuldades, né? Para o empreendedor, não é um país que, apesar de algumas entidades, apesar da gente ter um banco de fomento social e incentivo ao empreendedor, a gente tem uma série de coisas. Ainda assim, a gente tem segurança jurídica, ainda assim, a gente tem altos níveis de tributação, ainda assim, a gente tem um mercado com pouca qualificação, Sim. a gente tem insegurança política, né? De repente muda governo, muda Sim. tudo. Se falam em reformas o tempo todo, mas essas reformas não são exatamente o que o empreendedor precisa, né? Para ter tranquilidade, para Tivemos tocar numa pandemia. Tivemos uma pandemia, Bem e uma lembrado. das perguntas que eu ia fazer realmente era em cima também, poxa, as agências sofreram demais na pandemia, muitas fecharam as portas, muitas demitiram, então queria Minguaram, minguaram, né? Tiveram que queria enxugar. que vocês falassem um pouquinho também disso. Então, assim, dentro dessa linha do empreendedorismo, a pergunta que eu faço para vocês hoje, se vocês tivessem que escolher lá atrás de novo, ou dar uma mensagem para a Glória de 30 anos atrás e para a Renata de 30 anos atrás, vocês diriam para elas empreenderem? Ah, totalmente. Totalmente. Sim. Eu acho que você empreender é você ter liberdade, né? E você fazer diferença na vida de muitas pessoas. Tem uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. Só aqui a gente já está falando, somos 2, mais os nossos filhos, os nossos maridos, e quantas famílias que somos responsáveis? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sem Diria para dúvida. empreender. Sim. E você, Eu Renata? acho que
falando lá para Renata novinha, eu acho que eu até diria para ela, daria até para começar antes, sabe? Eu demorei um pouquinho, por conjunturas pela vida, né? Porque o que me levou a empreender foi ter feito essa mudança e uma oportunidade que acabou aparecendo na Brida Vai de Promo por conta, né, de questões que aconteceram lá. Mas que aí eu entrei como sócia e, de fato, né, entrei nesse mundo de estar empreendendo ali. Mas eu acho que antes de você empreender, é isso, são tantas coisas, tantas questões que dá medo, né? Dá Claro. receio, porque é um risco que você corre. Quando você é ali, carteira assinada ou pessoa jurídica recebendo para. Lógico que você tem responsabilidades, você também tem tudo isso, mas você tem outros caminhos, né? Quando você empreende, é isso, é aquilo, é uma responsabilidade com você, com os seus funcionários, Vai, com a vai, mas vai entrega. com medo. Vai. Então, eu diria para Renata lá atrás, talvez, você foi, mas vai até antes, que vai dar tudo certo, né? Caminha. Porque depois a coisa clareia e você vê, olha que legal o que a gente está No construindo. nosso caso, a gente já tinha uma segurança, né? Eu acho que antes de empreender, acho que você tem que ter uma bagagem, né? Sim, sim. Eu acho que é diferente É verdade. empreender Começar com do zero no sentido 40, de... 35 anos, que você já tem ali uma bagagem, né? Se formou, do que você querer empreender lá com 20 anos. Aí eu acho que tem também um pouquinho de diferença, né? Quando você tem um pouquinho mais de maturidade, acho que fica mais fácil. Com certeza. E também já ter construído, né, algumas coisas da sua vida que te dá segurança também para arriscar um pouco mais. Você tem mais coisa a perder porque você já tem filhos e tudo, mas você também já conseguiu construir alguma coisa que te dá... Você né? tem para onde voltar. É ali, isso, né? você tem já uma tem mais base. tudo não, um pouco mais tranquilo. sim, num país onde 70% dos empreendedores desistem no primeiro ano, dado do isso. Sebrae, né? É louvável que vocês estejam aqui, realmente muito legal. Muito bom, Estela Jordi. E agora é a hora do quê nesse programa? Você pode Presente, anunciar, por gentileza? favor, um presente. Uma pequena lembrancinha do nosso programa, para que vocês legal. levem pro Rio, nossa cidade No maravilhosa. início eu falei que eu nunca mais viria, né? Ia cortar a relação aqui, mas tudo bem. Eu acho que eu tô achando que pelo menos de 2 em 2 meses eu... Legal. Para vocês se hidratarem em meio ao calor. E o 40 graus. 40 graus. Obrigada, aí. gente. E o Obrigado. trabalho de Nossa. vocês está muito conectam, legal. ideias que muito legal. inspiram. Adorei. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. E vocês sabem que assim, vocês trouxeram uma inspiração também. A gente falou muito em inspiração aqui, né? Demais. Trouxeram uma inspiração aqui pra gente. A gente vai criar um quadro novo com vocês aqui. Que a gente vai Uau! executar. Agora a Darcy tá lá, ó, se perguntando o que vai rolar. Né? Vamos ver. Não, a gente quer fazer um ping-pong final, assim, de perguntas rápidas com vocês. A Estilo gente vai- Marília Gabriela. Estilo Marília Gabi Gabriela, ela a De frente própria. com o Thiago Stefano. Maravilhosa. O Thiago Stefano e a Estela Estela Jordi. Jordi. Vamos fazer juntos aqui. E assim, a gente vai falar, né, a frase, e aí o que vier na cabeça, vocês falam. É uma. Falamos juntas. Juntas vai dar... Quem vier na cabeça Vai, fala. vai, Se as dá duas melhor. tiverem resposta, podem falar as duas. Se uma só tiver, fala uma então só. Tá bom. Então eu Se a vou- gente não se atropela. Eu vou passar aqui a bola para Estela Jordi iniciar o processo. Eu vou perguntar pra Glória, um lugar que te inspira. Qualquer lugar. Um lugar que me inspira? Chapada dos Veadeiros. Ai, maravilhosa. A mim também, amo esse lugar. Um livro que marcou sua trajetória, Renata. Trajetória. Ai. Sua vida Vou pode falar- ser substituída. Pode, Eu vou falar um livro de infância, mas que até hoje que eu trago e com os meus filhos, que é O Pequeno Príncipe, que é um clássico, mas bom. tem uma coisa ali que me trouxe. Muitos ensinamentos. realmente. Sim. Uma campanha que você gostaria de ter criado, Glória? Picolé da Que Bom, a Vale Brinde Do palito. do picolé palito premiado, que Palito. até hoje, Muito aos citado aqui no 52 Podflex. anos, eu chupo picolé e olho palito. E as Então crianças essa eu gostaria de ter adoram. criado. É eterno, gente. Aliás, um Criança ama, abraço é pro pessoal da maravilhoso. Bullet, a Pérola, a Neila. A Pérola não é da Bullet, mas estava lá, né, quando da criação dessa ação. Para todo o pessoal que participou dela. Muita gente falou sobre ela aqui, muito bem Verdade. lembrada. É uma ação fantástica, né? Agora, um erro que te ensinou muito na vida.
Na vida? Nossa, gente. Que Pode ser relacionado ao Que empreendedorismo, tá? Não precisa profundo. falar de vida pessoal. Um erro, se não tá? quiser. Vou falar um erro que ensinou muito, que ainda é um ensinamento, porque, né, a gente nem sempre acerta. É dizer sim para tudo. Muito bom. Perfeito. Muito Aprender, então, o erro é dizer sim para tudo, e o aprendizado é entender ali que o não É uma proteção, muitas vezes. e é importante para o outro lado também, Sim, muitas vezes. gostei. Bom, o Rio de Janeiro, que hoje é palco de muitos shows musicais e tem a história grandiosíssima do Rock in Rio, queria fazer uma pergunta nesse sentido pra Glória. Tem uma música que define a Brida? Nossa. Se não tinha, agora vai ter. É agora. Não tinha, Ajuda, mas Renata. agora vai ter que ter, gente. Uma música. We Are The Champions? Um bracinho. Fred Mercury Eterno. Ele maravilhoso, então é uma boa. Mas não Ah, tinha, não. muito Foi a bom. partir de hoje. Muito bom. Vamos sonorizar então, né? Vamos. Pede aí pro O Emerson vai por colocar. favor. é. Agora, a campanha mais maluca que vocês já fizeram. Mais Que é que maluco tem, em né? que Que é que sentido? tem? Mais... inusitada, mais diferentona. Você fala Mais assim, esse negócio não inovadora, vai dar certo. criativa, é. que vocês não bancaram e depois mudaram de ideia, algo nesse sentido. Acho que Eu acho maluca, boa, mas dias sem acho controle, que né? Isso foi aí é uma- um case. Não? Eu acho, 30 eu vou dias sem controle. 50 dias sem 50 controle. dias. Desculpa, eu não vou lembrar agora com foi parceria com uma agência de publicidade, que agora eu não tô lembrando o nome. Foi pro Rock in Rio com Bob's, quando o Twitter, né? Foi anterior a mim. É, Mas Então, é um cada case dia lá de uma coisa que a gente falou, foi- vocês estão malucos, isso é um absurdo, isso não vai Uhum. dar certo nunca mais, como o Bob's. Era uma marca que a gente tinha muito carinho, né? A gente, vamos fazer, mas a gente fez, né? Tentando. Então, cada dia era lançado uma Desafio. tarefa, um desafio diferente. Então, poste uma foto com o tênis mais sujo que você tiver. Poste uma foto da sua avó roqueira. eram coisas assim muito legais. Até hoje Foi o essa maior, ideia é e muito- foi o maior. Acho que foi hoje em dia, assim, tem muita promoção que tem desafio, né? Mas Uhum. essa foi uma das primeiras, assim. E era enlouquecedor, era muita coisa pra gente apurar, era muita foto, era muita gente interagindo com o saque, perguntando qual é o. Muita avó roqueira. Que horas? Eu nem Que lembro, horas acho vai que tinha sair o horário ou não desafio tinha de horário. amanhã? Era assim, amanhã o desafio saía a qualquer horário e tinha um prazo para o consumidor cumprir. Então foi assim, começou assim, tinham pouquíssimas participações no final. Era assim, muita participação. Foi a promoção que a gente mais viu aquela curva, assim, Olha que crescer. legal. Então, Que bacana. eu acho que foi uma, assim, que eu fui pessimista no início e depois, assim, muito fã. Muito bom. Tem Excelente. algum conselho que vocês sempre dão, mas nem sempre seguem? Eu tô adorando as perguntas, é maravilhosas. Faço o que eu digo, É. mas não faço o que eu faço. A gente isso. sempre dá. E nem sempre segue. Ih, gente, esse aí eu não sei, não. Saia justa. Tá querendo. Ó, eu falo- colocar Ah, a é gente numa porque eu tô meio situação. assim, quando Vai, você vai. fala, Eu ia eu dar um penso que exemplo. que eu acho que o objetivo aqui é esse, né? sim. Então eu acho que assim, entregue o seu prêmio em 30 dias. Combine com a área de suprimento. Entregue o seu prêmio em 30 dias, ainda mais quando ele for muito desejado pelo consumidor. Que ele vai ficar muito feliz de Uhum. receber o mais rápido possível. Muito bom. Agora, um sonho profissional ainda não realizado, que vocês ainda almejam. Acho que a gente está começando a começar realizar uma agora, etapa, né? Porque a gente percebe como há muito constrangimento, assim, quando a gente principalmente vai conversar com um cliente novo, de falar, de fazer pergunta, né? Ai, desculpa, sei que essa é uma pergunta boba, mas a pessoa fica constrangida de perguntar. Uhum. E que é muito normal perguntar, que a gente existe justamente porque as Por pessoas têm isso. dúvida. Por isso que a gente é um trabalho Uhum. operacional, sim, mas é muito técnico. Então, a gente sempre tenta deixar a pessoa o mais à vontade possível para que ela possa perguntar. Porque,
se você só tem dúvida quem tem interesse, quem quer aprender. Uhum. Então, eu acho que um sonho nosso profissional é tentar expandir um pouco o nosso conhecimento e tentar ensinar um pouco o que a gente tem, né, para os nossos clientes, para universitários. Legal. Que legal. Porque é difícil, assim, se você quiser, quando a gente tem que contratar alguém, conseguir no mercado alguém que tem experiência em promoção comercial, que tem esses até um grande jogo de cintura, né? É difícil, então, Sim. né? Acho que a gente pode falar um É pouquinho. um trabalho de formiguinha que até para voltar para a gente mesmo, né? Nesse sentido de achar pessoas que estão mais envolvidas nesse mercado de promoção, que é um mercado que a gente também tá nessa mesma, né? Nessa mesma lógica, porque a gente também não conhecia. Acho que isso não se estuda muito, não de forma profunda, por ser específico em faculdade, enfim, né? Não tem nada muito específico para falar de promoção comercial. Então, talvez passar isso é um objetivo. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente está começando a fazer. A gente começou, na verdade, sempre por interesse dos clientes, na FGV, a gente então, começou... por interesse do cliente, acho que até antes da FGV, quando era algum interesse, por exemplo, o Grupo Boticário, que a gente já atende há muitos anos, como fazia muitas promoções e é uma empresa grande, com muitas áreas, então a gente até fez presencial, né, antes da pandemia, quando o mundo estava um pouco diferente de hoje, então tinha algumas oportunidades, eles convidavam a gente e a gente falava um pouco sobre promoção comercial para os funcionários lá presencialmente, lá em São José dos Pinhais. Depois disso, a gente passou por uma época que a gente até foi na FGV, né, junto com uma amiga parceira que dava aula e tinha uma cadeira lá em que a gente falava um pouco sobre promoção de forma pontual, tá? Não dentro algumas vezes. Na Estácio. E a gente começou, né, com essas oportunidades, a gente foi trabalhando isso na nossa cabeça de como que a gente, não necessariamente pela demanda de um cliente ou pela demanda de alguém que está numa faculdade, como que a gente pode passar, né? E a gente, hoje em dia, tem um formatinho de workshop que a gente tá caminhando, engatinhando aí para tornar isso, né, talvez mais expressivo dentro do nosso trabalho. Que o objetivo é simplesmente esse mesmo, falar um pouco sobre promoção, mostrar um pouco do nosso trabalho. Dividir um pouco do nosso conhecimento. Sim. Muito bom. E acho que isso traz coisas muito boas para o outro, para a gente também, Muito porque lindo, quando né? é um cliente também que Muito está ali nobre. ouvindo... E não só, porque às vezes quando é um cliente que está ouvindo, não só o conhecimento para ele, mas para a gente também é muito legal que ele conheça um pouco mais, porque quando a gente tem a reunião lá, em que a gente fala, e que às vezes é sofrido, que a gente fica ali tentando mostrar alguma coisa, às vezes ele fala, eu lembrei que lá aquele dia eu escutei isso, né? Já fica até mais suave. Tem da uma gente base para conversar. Para a gente tornar o trabalho mais Muito bom. fluido. Bom, última pergunta do Ping Pong. Uma palavra ou frase que define a Brida em 2025? Coloca o tic-tac aqui. Não é fácil mesmo. Não é. A frase eu não sei, mas palavra, eu vou falar uma palavra que está no nosso pensamento. Posso falar aquela palavra? A gente está com a abundância na nossa cabeça. Mas isso não é frase inspiracional, nem nada disso, não. Uma abundância, sabe assim? Pensar em abundância, ela não é só financeira, é abundância mesmo, de projetos legais, pessoas legais ao redor da gente, que a gente tenha muita coisa boa, sabe? Porque a gente tem muito isso. Abundância de boas energias, boas vibrações. Abundância nesse sentido. Vai lá de tudo. Muito bom. Do dinheiro, mas para muito além do dinheiro, sabe? Da gente estar cercado de coisas muito boas, porque eu acho que é isso que garante a longevidade do nosso trabalho. Sim. Porque às vezes é um negócio super bem sucedido, mas se não tá com uma energia legal, aquilo não vai. Então, para que a gente tenha longevidade. Mas eu falei a palavra que me veio na cabeça. Eu vou concordar com ela. Eu acho muito, a palavra muito boa, que veio na minha cabeça. Muito boa. Muito bom. Eu não teria pensado uma palavra melhor. Aqui eu tava pensando, se fosse perguntado sobre a Fênix, eu ia falar resiliência, resistência, né? Ressurgimento. Eu ia mais por essa linha, mas eu gostei mais. Renascimento. Exatamente. Bom, Estela Jordi, mas como a gente falou aqui há pouco, estamos chegando nos finalmente, né? Poxa, É uma pena. Tem muito Jô Soares. Isso assim. Gostei. Gostei. Canequinha. elas têm que voltar, né, Thiago? Tem que voltar. São duas pessoas incríveis.
E aí eu queria pedir uma mensagem final de cada uma de vocês, se vocês puderem olhar para a câmera, se quiser ir por essa linha do empreendedorismo, da trajetória, ou mesmo de dar um conselho para quem vai iniciar na área, ou um conselho para vocês mais jovens, enfim, que hoje a experiência possa, né, dizer algo que vocês aprenderam durante essa trajetória toda, uma coisa inspiradora. Então, pode começar, Glória. Eu prefiro começar que pensar muito, eu me enrolo, para me dar um branco. Vai lá, Eu acho pode que a frase que eu vou falar vai pegar quem está no início da carreira, o cliente, fornecedor, tudo que você queira fazer, dê o seu melhor, que vai sair muito bem feito. Muito bom. Excelente. Muito bom. Aí depois dessa a gente faz como? Como é que você vai além do supra-sumo? Vou do até que tirar vai- a minha do que caneca for- daqui, ó, pegar o recado dela, assim. Boa, boa. Vou pensar aqui. Não, vou para a linha do. Eu acho que, pegando nessa onda da abundância, né, do que eu estava falando, que eu acho que isso tem a ver com a mensagem que eu quis passar, né? A frase que norteia o ano é algo que está ali dentro do teu coração. Uhum. É essa coisa de boas energias e de tentar, né? Porque nem sempre é fácil, mas tentar fazer o bem, sabe? muito Então, bom. o bem não só no seu trabalho, mas na sua vida, para se cercar de coisas boas e a vida vai te retribuir de alguma forma. Isso não é espiritual, até Agora- pode ser. Agora Não é foi para um caminho esotérico. Não, mas não precisa nem ser esotérico, não. Eu acho que isso é a lei do retorno. A lei Se da você vida. entrega coisas boas, você isso aí. recebe coisas boas. E aí, falando até, fechando aqui, a gente já falou, já rasgou seda, mas acho que é isso que a nossa parceria trouxe, né? Acho que a gente Exatamente. foi uma troca de coisas boas e de respeito, Sempre. que só deu resultado bom. Então, Exatamente. é isso. Somos muito gratos por essa Sim, a gente parceria. também, muito Somos legal. muito gratos pela presença de vocês aqui. Vou agradecer antes ela, minha querida Darcy Toledo, por mais um Podfax, fazendo as coisas acontecerem ali atrás das câmeras. Muito obrigado, Darcy. Agradecer a ele, meu amigo, sócio, companheiro. Tô admirado, hein? Eu vi aí nos bastidores. Não, eu não sou de falar muito. Agora se soltou Foi aqui, né? surpreendente. Ainda mais da Renata, se solta mais. Exatamente, Jarão. Exatamente. Parabéns pras duas. Ela esconde o jogo, isso aí é... Exatamente. Jairo Santos, muito obrigado também pela sua presença. Obrigado. Obrigada, Jairo, Agradecer também. aqui a minha companheira de mesa, mais uma vez, a bela, talentosa e premiada jornalista Estela Jordi. Eu que agradeço, sempre uma aula tá aqui. Nossa, eu tô admirada, surpresa e muito feliz de ter feito parte desse Podfax. Muito Obrigada. obrigado. E agradecer as super convidadas do dia que vieram do Rio até aqui. Mais uma vez, ressalto o quanto estamos honrados, né? E quanto é um prazer receber vocês aqui. Queria que tivesse sido antes, estava super ansioso para receber vocês, mas aconteceu. Aconteceu. Tá gravado, Finalmente. vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai pra Gravado TV+, íntegro. vai pro Instagram, exatamente. Então, Glória e Renata, muito obrigado por hoje, foi Nós é que especial demais, agradecemos. agregaram demais, vocês são incríveis. E, para finalizar, reforço mais uma vez minha admiração, meu carinho e meu respeito por vocês. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada. Muito bom. Muito Valeu. bom. O Podfax fica por aqui, em breve retornaremos. Um abraço a todos. Tchau. 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 Aê.